Graça e paz, irmãos. Seja bem-vindo a mais um culto que nós vamos entregar ao Senhor nessa noite. Eu queria te convidar neste momento, junto com as pessoas que estão na sua casa ou aí no seu trabalho, para a gente poder orar e entregar esse momento nas mãos do Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos dedicar um tempo para ouvir o que Ele tem a falar conosco também, mas o que mais importa neste momento é que você se desprenda no seu coração de todas as coisas que possam te limitar neste momento. Não se limite, mesmo estando na sua casa, mesmo estando no lugar onde você está agora, não se limite. Não fique preso a nada. Se permita nessa noite a entregar tudo que você tem diante do Senhor. Mesmo que aquilo que você tenha hoje sejam só lágrimas ou seja alegria, não importa. Entregue tudo que você tem ao Senhor nessa noite. E nós vamos fazer este culto em gratidão para Ele, amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, Pai. Nós iniciamos este culto, eu quero pedir para que o Teu Espírito Santo possa encontrar cada coração que está nos assistindo nessa noite, Pai. Nós queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade, invada as nossas casas com o Teu Espírito, com a Tua alegria, Senhor, com a porção do Teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e te entregamos neste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir. Nós te adoramos em meio às tribulações. O nosso Deus é vencedor, nós tu adoramos. Vitorioso és, na tempestade está teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão,
tua presença. Aos teus pés é onde eu quero estar, em meio a tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção, Jesus, não deves nada para mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra viver. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Não vim atrás de bênção, Jesus, não deves nada mais do que tu podes fazer. Só quero ti, só quero a ti, nada mais, nada mais. Nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Não vim atrás de bênção, Jesus, não deves nada para mais do que tu podes fazer. Eu só quero a ti. Cara, ele não vinha atrás de bênçãos. Não vim atrás de bênção, Jesus, não deves nada para mais do que tu pode fazer. Só quero a ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti.
que a graça e a paz do Senhor possa estar na casa de cada um de vocês. Que vocês agora, nesse momento, possam olhar para o sofá, para a mesa. E eu sei que vocês estão se sentindo confortáveis na casa de vocês. Que você possa ser uma casa confortável para o Senhor. E que nada mais possa te satisfazer, a não ser ter a presença dEle dentro da sua casa, dentro da sua vida. E nesse momento, o momento que nós estamos aqui adorando ao Senhor, logo mais nós vamos ouvir a palavra. E nesse exato momento nós vamos estar orando ao Senhor. Que você possa elevar os seus pensamentos, abrir o seu coração para esse momento. E a oração é uma forma de nós comunicarmos o nosso amor ao Senhor. E eu quero deixar uma reflexão para você nessa noite, que você possa comunicar o seu amor, não somente para Deus, mas para as pessoas à sua volta. Que você possa deixar claro o quanto você as ama. E agora nós vamos expressar mais uma vez o nosso amor ao Senhor, através das nossas orações de gratidão, através das nossas orações de súplica, dizendo: Senhor, nós confiamos em Ti. E nessa comunicação de amor, eu quero que você coloque na sua mente que você sempre precisa buscar qual que é a vontade de Deus para a sua vida e de que forma Ele quer que você demonstre esse amor. Eu lembro que uma vez o Natanael perguntou assim: mamãe, você me ama? Eu falei: lógico que eu te amo. Ele falou: mas você não brinca comigo, você não está brincando comigo. Aí quase que eu falei, né, o que toda mãe fala: mas eu saio para trabalhar, mas eu te dou comida. Mas ele estava falando naquele momento: olha, para mim a forma de você me amar e demonstrar o seu amor por mim é brincando comigo. O que eu quero dizer com isso? O amor, existe várias linguagens de amor. E a nossa responsabilidade não é somente sentir ou demonstrar o amor, mas é fazer com que o outro entenda esse amor. A palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele fez uma ação de amor para demonstrar tudo aquilo que estava no coração dele. E em João 14, no versículo 23, diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. O Senhor está dizendo: olha, existe uma forma de você demonstrar o seu amor por mim, é guardando a minha palavra. E quando você guardar a minha palavra, eu e o Pai, nós vamos te amar. E quando isso acontecer, nós faremos morada em você. Então que nós possamos demonstrar o nosso amor pelo Senhor. E que nós possamos demonstrar o nosso amor pelas pessoas à nossa volta. Amém? E agora nós vamos orar, mais uma vez fazendo essa ação de amor ao Senhor. Então que você possa junto comigo fazer essa oração de gratidão. Eu sei que assim como eu, apesar de todo momento de dor, de sofrimento que nós estamos passando, nós temos motivos para agradecer ao Senhor. E o primeiro deles é porque nós sabemos e confiamos que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos em casa. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos a tua casa, nós somos a tua morada. E o Senhor nos escolheu para isso. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse amor, por essa graça, por essa paz que excede todo entendimento humano que está sobre as nossas vidas. Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou à nossa volta, pela nossa família. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso trabalho. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Nós somos gratos a Ti, Pai. Somos um povo que Te ama e que Te agradece por tudo que o Senhor tem feito. E nós sabemos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Pai, nós também queremos Te pedir nessa noite. Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, socorro para todos aqueles, Pai, que se encontram enfermos, porque o Senhor é a nossa cura. Nós Te pedimos, Senhor, portas abertas para aqueles que precisam de um emprego ou que estão abrindo negócio, porque o Senhor é o nosso sustento. Pai, nós Te pedimos, Senhor, sobre todas as áreas da nossa vida, a Tua intervenção nessa noite, em nome de Jesus. Um bom culto para vocês. Nós vamos agora para o momento da palavra. Boa noite, graça e paz. Nós estamos felizes por esse momento, nós estamos felizes por poder dar continuidade em um tema que tem de fato avivado nossa alma, um tema que de fato tem preenchido o nosso coração. Eu estava até falando com algumas pessoas antes daqui do culto
que se eu fosse expor a imersão pessoal que eu tive com o tema, nós ficaríamos aqui falando o ano todo e não seria o suficiente para falar desse tema. Um caminho de graça, um caminho sustentado por um favor, um caminho em que prega ou apregoa que a ética ou a decência ou a santidade é consequência da doutrina saudável que nós aplicamos. Quanto mais saudável for a explanação, a exposição da palavra, quanto mais nos aproximarmos da verdade de Jesus, mais isso vai se revelar através de nós todos os dias da nossa vida. Eu estava pensando a respeito até da ministração da semana passada, quando nós fizemos uma analogia ao mercado de escravos, e usando a palavra do grego apolitroses, que era quitar as dívidas. E eu fiquei pensando em Cristo e como isso foi grandioso em nós, Jesus olhando para a terra e vendo esse grande mercado de escravidão, onde as pessoas estavam sujeitas aos males desse mundo, escravos aos desejos, malícias e pecados dessa vida. Então Jesus vem no alto da sua bondade, misericórdia e graça, e nesse grande mercado de escravo paga o mais alto preço que um homem poderia pagar, expondo-se à humanidade e pagando um preço de cruz, fazendo assim resplandecer em nós a essência do Evangelho. Jesus chega à terra e aceita pagar esse preço, e eu aprendi que a fé é demonstrativa, ela é inspiradora. Quando você está do lado de alguém que tem muita fé, quando você está do lado de alguém que tem muita interação com o assunto, tem um domínio vasto do assunto, como graça, você acaba refletindo as ações daquela pessoa. E eu fiquei pensando no texto de Filemão, capítulo 1, verso 18, em que Paulo diz: olha, põe na minha conta, eu vou comprar o pecado dele, e como isso foi reflexo do tanto que Jesus estava dentro de Paulo. E essa noite, que ela sirva para nós refletirmos o quanto Jesus precisa estar dentro de nós, para que juntos nós venhamos refletir quem é Jesus ao mundo, que nós estejamos imergidos nele e que ele faça refletir em nós a vontade dele para o mundo perdido, que nós possamos anunciar essa graça de maneira intrépida, de maneira ávida, a fim de que as pessoas sejam impactadas, inundadas por um poder absoluto que nós chamamos de perdão e misericórdia, que nós sejamos os motivadores, inspiradores, aqueles que vão falar de uma verdade inegável, que Jesus veio ao mundo, nasceu, sofreu, morreu, mas ressuscitou, dando vida àqueles que não mereciam e pagando um preço alto, para que hoje nós fôssemos livres e tivéssemos uma vida abundante. Hoje eu vou continuar falando e nós vamos falar a respeito do texto que está em Tito, capítulo 2, verso 11, e nós leremos até o versículo 14, e eu gostaria de te convidar a me acompanhar nessa leitura, onde Paulo faz algo diferente na carta de Tito, e nós vamos falar disso também. Tito capítulo 2, verso 11, vamos comigo. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo o povo que é exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nós estamos diante de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo ao seu conservo Tito, ao homem que diligentemente serviu com ele, ou serviu ao seu exemplo, um homem que dedicou a sua vida a praticar os ensinamentos de Paulo, que por sua vez eram os ensinamentos de Jesus, um homem que escolheu viver uma vida santa através da graça, através desse favor que nós não merecíamos, inspirado na vida do apóstolo Paulo. E Paulo aqui ele faz algo diferente, em quase todas as suas cartas, as cartas aos Efésios, as cartas aos Colossenses, aos Tessalonicenses, Paulo primeiro aplica uma doutrina e depois explica como viver nela, a ética daquela doutrina. Primeiro Paulo aplica valores, princípios, faz a implantação de tudo isso, para depois revelar as exigências ou os deveres que as pessoas teriam com Cristo.
Mas aqui na carta de Tito, endereçada a um pastor, alguém que já podia filtrar essa bondade de Deus, alguém que já entendia a revelação da graça, ele faz ao contrário. Ele começa primeiro anunciando tudo que nós temos de prêmio, para depois aplicar uma doutrina para receber isso. Paulo sempre ensinava o como receber e depois o que receber. Mas no livro de Tito, Paulo ensina o que receber antes do como receber. Porque afinal de contas, nessa altura da sua vida, Paulo já tinha discipulado alguns homens, já tinha levado alguns homens ao ministério, e eles tinham o mesmo coração que Paulo, então eles estavam aptos a ensinar a verdade, assim como o apóstolo da fé, como o apóstolo da graça. Por isso eu quero hoje que nós venhamos embarcar nesse texto, a fim de que nossa mente, coração, alma e espírito estejam todos escravos dessa palavra da verdade, que é que Jesus Cristo é um Deus de graça, Jesus Cristo é um Deus de misericórdia, Jesus Cristo é um Deus de bondade. Jesus Cristo se revelou a nós por um motivo: para nos justificar de todo mal, perdoar os nossos pecados e nos levar para morar com Ele um dia, para nos dar acesso como filhos, outrora perdidos, desencontrados, falidos, desgarrados da graça, e agora acobertados por um amor que lança fora todo pecado, que pega o nosso pecado e lança no mar do esquecimento. Agora nós estamos acolhidos por misericórdia, graça, perdão, cuidado, por sentimentos bons que só podem vir de Jesus. E nós vamos começar a falar desse texto, e eu quero aqui dissolver ele para explicar por partes. A Bíblia começa em Tito capítulo 2, verso 11, dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Sabe, eu aprendi que nós só podemos ter uma vida santa, ou uma vida de dedicação à santidade, de uma vida com uma intencionalidade à santidade, por causa da epifania da graça de Deus. Epifania é uma palavra derivada do grego, quer dizer aparição. Ela se revela em Atos capítulo 20, verso 27, quando diz que os astros, as estrelas, o sol, não se manifestaram durante 3 dias, ou seja, não tiveram a sua epifania durante 3 dias. E que isso tem a ver com a ideia da graça, e é isso que eu quero dizer. Deus sempre foi gracioso. Eu acho muito curioso as pessoas dividirem Deus por etapas ou por fases, como se Deus tivesse mudanças em seu comportamento. Aquele Deus da lei, ou Deus que se revelou na época da lei, do patriarcado, ou defina você como quiser, naquele período da velha aliança, era um Deus de graça, era um Deus gracioso. Já havia o favor de Deus sobre o homem naquela época, e Deus já tinha a intenção, a vontade de derramar sobre o homem esse favor. Mas a verdade é que, apesar de Deus ser um Deus gracioso desde o início, essa graça só se materializou, só ficou tangível, só ficou palpável, só ficou real e visível para nós através de Jesus. Jesus é a epifania da graça. Jesus é a manifestação perfeita da bondade de Deus. Foi através dele que nós conhecemos essa misericórdia. Nós já sabíamos que ela existia, mas quando Jesus nasce, quando Jesus vem ao mundo, nós não ficamos só sabendo, não vamos só deixar agora, não vamos só ouvir que essa graça existe. Agora nós vamos vivê-la, nós vamos vê-la e nós vamos experimentá-la. É através de Jesus que nós experimentamos essa graça. É por causa dessa aparição, dessa epifania, dessa materialização do amor de Deus, é que hoje nós podemos dizer que somos salvos, libertos, cuidados, sarados e ricos em misericórdia. É através de Jesus, dessa demonstração de amor sem fim, que nós podemos dizer que somos filhos de Deus, amados do Pai. E a ideia aqui é conectar a doutrina do Evangelho com uma vida diária. Nós temos pessoas que são boas de discurso, fazem discursos eloquentes, e eu tenho visto vários movimentos, e é muito curioso que nesse período aqui, alguns movimentos têm revelado sua verdadeira faceta. Tudo acaba em um curso para pagar e aprender alguma coisa, tudo acaba em arrasta para cima e faça em 4 vezes. Está todo mundo querendo oferecer alguma coisa, e isso me faz refletir. Se nós estamos aqui, eu não digo nós de maneira local, mas esses que são pseudos líderes da igreja,
se eles estão aqui a fim de anunciar essa graça, ou se eles acharam que a graça não pode ser tão de graça assim. E aí falam de uma doutrina que nas redes sociais, que no meio de comunicação parece bonita, mas que não tem aplicabilidade, que na hora da verdade, na hora do vamos ver, isso não parece tão bacana ou tão de graça assim. Se essa doutrina da graça não estiver fielmente conectada ao nosso estilo de vida, então nós vamos falar uma coisa e viver outra. E Paulo está dizendo, olha, essa graça, ela não é só um discurso, ela é salvadora, ela é efetiva, ela é eficaz, ela existe, ela é transformadora, ela cria uma trilha de santidade para o homem viver, e ao final dessa trilha, encontrar a salvação e justificação. Ou seja, o nosso viver, as nossas ações, não podem nem por um segundo estar desconectadas das nossas palavras, da doutrina que nós dizemos que seguimos, porque essa doutrina, e apenas ela, é salvadora de verdade. Só ela pega o homem do monturo e coloca ele entre os príncipes da terra. Só ela faz do perdido, do cansado, do caído, sentar-se à mesa com os príncipes e poder ocupar um lugar de destaque, sabendo que ele foi salvo, remido e lavado no sangue de Jesus Cristo. E é essa doutrina, é essa verdade que nos motiva a viver, conhecendo e sabendo que a graça de Cristo não é apenas um discurso, ela é eficaz e salvadora. Jesus veio, padeceu, morreu com o intuito de nos levar para morar com Ele na eternidade, e é isso que uma igreja verdadeira e militante espera, a volta do soberano e Senhor de todas as coisas. Um dia Ele virá para nos levar, e nós estaremos aqui, embebidos em graça, cheios de virtude, perdoados, santificados, justificados pelo sangue carmesim da cruz do Calvário, e ao ouvir o nosso nome, nós partiremos com Ele para morar eternamente em sua glória e desfrutar eternamente de sua bondade e misericórdia. Vocês que estão aqui estão comigo, amém? É porque eu não posso ouvi-los em casa? Ainda não, né? Não sei. Sabe, a graça de Deus brilhou como um sol para aqueles que estavam andando em caminhos de treva. A graça de Deus tirou homens, mulheres, crianças e toda a existência humana de uma escuridão sem fim. Sabe, a graça de Deus se manifestou quando Jesus nasceu numa estribaria, cresceu em uma carpintaria e morreu em uma cruz. Quando a história de Jesus começa na estribaria, a graça de Deus se manifesta, agora não mais como um discurso, agora encarnada. A graça de Deus veio ao mundo e andou entre nós. A graça de Deus nasceu em uma estribaria, cresceu em uma carpintaria, morreu em uma cruz, e ao terceiro dia, ressuscitou e reina sobre todo homem, sobre toda a carne, sobre todo espírito, e assim será para todo sempre. Nós não só vivemos um período de graça, nós conhecemos a graça, nós apalpamos a graça, e essa graça mora em nós, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a manifestação da pureza, da bondade, da misericórdia do que há em Deus Pai. Sabe, nós vamos começar aqui falando de alguns tópicos, e eu quero te chamar comigo para que você reflita versículo por versículo. Primeiro nós vamos falar a respeito da manifestação dessa graça, e nós vamos ler de novo, para falar sobre a origem da graça, Tito 2,11. A Bíblia diz: porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. A origem da graça é Deus. A origem da graça não é flexibilidade. Nós vemos pessoas usando flexibilidade moral como se fosse graça, permissividade moral como se graça fosse, e isso não é graça. A graça não é oriunda, não nasceu na flexibilidade moral de alguns líderes ministeriais, ou líderes denominacionais, líderes de religião, líderes religiosos. Não, a graça de Deus nasceu em Deus. A graça de Deus é oriunda só do Pai. Ela não é fruto da flexibilização da doutrina cristã.
Na verdade, essa flexibilização moral e doutrinária é um mal que deve ser coibido, é um mal que deve ser combatido, é um mal que deve ser rejeitado e renegado. Afinal de contas, a graça de Deus não é um perdão absoluto ou uma liberação total para fazer o que queremos, muito pelo contrário, ela é a capacidade de Deus em nós para resistir e renegar aquilo que é mal e que nos afasta do Senhor. Ou seja, graça não é flexibilidade moral, graça é aptidão, habilidade para resistir todo o mal dessa vida e viver uma vida de pureza e santidade no Senhor e para o Senhor. Sabe, a graça de Deus só tem uma fonte, e é o próprio Pai. E junto com essa graça, no bojo disso, no bojo desse favor, vem algumas exigências de caráter, vem algumas afunilações de caráter. Você não recebe a graça porque você é bom, você não recebe a graça porque você é generoso, você recebeu a graça literalmente de graça, por favor, por misericórdia. Mas essa graça, uma vez estando em você, vai transformar o seu caráter. Se você não teve o caráter transformado, se você não teve a vida restaurada, então você conheceu qualquer coisa menos a graça de Jesus. A graça de Jesus é o que te potencializa a ser melhor todos os dias. A graça de Jesus é o espelho que te faz parecido com o próprio Pai. A graça de Jesus é a conexão ou a reconexão do homem perdido com um Deus soberano. Isso é a graça de Deus, é a potencialidade em sermos melhores e maiores diante do Senhor. E nós vamos falar também da natureza da graça. Sabe, antes de pular para esse tema, eu quero te chamar à consciência de como Jesus fez questão de manifestar esse favor. A origem da graça é Deus, e mesmo sendo Deus gracioso, os homens apelaram para as coisas mundanas, ou seja, se envolveram com aquilo que não agradava a Deus. Viveram vidas como se Deus não existisse. Existe um historiador que diz que, é uma brincadeira, é óbvio, que se Abraão tivesse visto os dias de hoje, ele ficaria triste com Deus porque acabou com Sodoma e Gomorra. Aquele tempo as pessoas viviam desconectadas de Cristo e não é diferente nesse tempo. E quando eu falo desconectadas de Cristo, não é desconectadas de uma igreja, é desconectadas da verdade da palavra. Parece que um leque, um cardápio mais adocicado, mais agradável ao paladar, foi apresentado como doutrina, e as pessoas começaram a escolher o mel da condescendência, ao invés do fel da regeneração. As pessoas começaram a escolher aquilo que lhe parecia mais doce, quando o que elas precisavam escolher era aquilo que os transformaria, independente se doce ou amargo. Porque a primeiro momento o remédio pode parecer amargo, mas a médio e longo prazo é ele que vai te dar saúde. E essa reconexão com Deus traz inúmeras exigências de uma vida transformada. E a primeiro momento ela pode parecer como um remédio doloroso e amargo, amargoso para o paladar, mas a médio e longo prazo é essa conexão com Deus que vai te fazer um marido melhor, um homem melhor, um cristão melhor, um cidadão melhor, um pai melhor, um servo de Deus melhor. Por isso, não aceite esse cardápio que parece generoso, mas na verdade são caminhos de destruição, e viva integralmente a palavra de Deus, mesmo que a primeiro momento lhe pareça amargoso, porque o que é amargoso hoje, um dia se transformará em mel na sua boca, porque o dia que você estiver totalmente ligado em Cristo, os mandamentos do Senhor não serão penosos sobre você. Você viverá a verdade, sem medo da verdade, para a glória de um Deus de verdade. E na natureza da graça, Paulo vai dizer na parte A, que a graça vem de Deus, e depois ele vai falar sobre a natureza da graça, no próprio verso 11, ele diz: porquanto a graça de Deus, ou seja, a origem da graça, se manifestou salvador a todos os homens. Natureza da graça, a natureza da graça de Deus é que ela é salvadora.
E eu sou impressionado como isso perdeu o valor. Não existe nada mais poderoso, não existe discurso mais tocante, profundo, do que ouvir que nós vivemos debaixo de uma graça salvadora, que mesmo sem merecer, que mesmo sem propósito algum, mesmo desconectados por opção, mesmo servindo as nossas próprias concupiscências, mesmo servindo os nossos próprios desejos humanos, essa graça salvadora nos alcançou, nos perseguiu, no meio de pecados, falhas, no meio de dívidas, no meio de erros. Essa graça salvadora nos alcançou no meio da escuridão dos nossos pecados. Essa graça salvadora foi até o maior de todos os limbos e nos trouxe para a verdadeira luz que há em Cristo Jesus. A natureza da graça de Cristo é que ela é salvadora, justificadora, libertadora e uma ponte de acesso para aqueles que reconhecem Deus como Pai. Essa é a graça de Jesus, uma graça salvadora. Sabe, Kelly Kepke, que é um grande teólogo, dizia que a graça de Deus representa o favor gratuito de Deus, a bondade espontânea mediante a qual Ele intervém em nós e nos ajuda. A graça de Deus é a bondade espontânea do Pai, que é o meio que Ele usa para intervir e nos ajudar. Explique isso, pastor, lá vamos nós. Imagine se a salvação ou a justificação fosse conquistada por esforço humano, pelo que nós podemos ou conseguimos fazer. Eu te digo, todos nós estaríamos fatalmente perdidos, todos nós estaríamos fatalmente condenados, e é isso que o Kelly está dizendo no seu texto. Ele está dizendo que esse é o favor que nos ajuda a prosseguir, esse é o favor da intervenção de Deus. Se Deus deixasse a coisa rolar como deveria, ou cada um doado à sua própria sorte, então nós seríamos uma legião de condenados. Mas ao contrário disso, Ele resolveu intervir, e não interviu de qualquer maneira. Ele interviu com sangue, Ele interviu com sacrifício, Ele interviu com renúncia de vida, e por isso hoje nós temos a oportunidade de desfrutar desse favor. A graça de Deus é o favor que intervém por nós, mesmo quando não merecemos, mesmo quando tudo que nós merecíamos era condenação, e ela nos trouxe salvação, esperança, motivação, força para continuar nessa jornada em direção ao alvo da soberana vocação, que é o céu e a morada eterna. Sabe, um outro grande teólogo, William Hendricks, diz o seguinte, que a graça é o favor de Deus ativo, que outorga o maior de todos os dons para aqueles que mereciam o maior de todos os castigos. A graça é o favor de Deus ativo. Vamos lá, vamos comigo. A graça é o favor de Deus ativo. Não é o favor do passado, não é o favor que já se foi, não é o favor que passou, não é o favor que estava 2020 anos atrás apenas. A graça é o favor ativo, é o favor de hoje, é o favor de agora, foi o favor de 2020 anos atrás, e será o favor de Deus para sempre, até nós ouvirmos a trombeta soar, e o nosso nome ser declamado pela boca do Salvador. A graça é o favor de Deus ativo, contínuo, constante, que não se cessa, e é derramado todos os dias, em uma porção maior, em uma porção maior, em uma porção maior, a porção da medida que nós precisamos. Essa graça é derramada, então nós continuamos no caminho de salvação. Ela é o favor ativo, que dá para nós, ou seja, que outorga, que dá o título, que libera sobre nós o maior de todos os favores, para aqueles que mereciam a maior de todas as condenações. Nós estávamos mediantes ou passivos de ser condenados, mas Jesus nos encontrou, nos salvou, e ao invés de condenação, nós recebemos perdão e favor, e por isso nós devemos gratidão, adoração e devoção a um Deus tão bondoso. Sabe, por isso nós conseguimos entender, diante dessas explicações, dessas exposições, por isso que nós entendemos que a graça de Deus triunfa sobre a nossa iniquidade, o perdão de Deus triunfa sobre o nosso pecado,
A graça de Deus é mais importante do que a vida. A graça de Deus é a razão, é a força motriz que nos garante a conexão com Deus. É ela que nos garante que somos perdoados. É ela que nos garante tranquilidade no tempo de acusação. É ela que nos garante descanso no tempo em que nós somos emparedados pelos nossos inimigos. É ela que nos garante que nós somos de fato salvos e que nós não precisamos ter dúvidas disso. Jesus derramou o seu sangue sobre nós. A graça de Cristo repousa sobre cada um de nós e por isso nós temos a garantia da salvação. Não serão homens, não serão anjos, não serão demônios ou doutrinas humanas que vão tirar isso de nós. Ninguém pode nos roubar esse tesouro. Ele é eterno e guardado às 7 chaves pelo Espírito Santo. Nós recebemos o favor de Cristo e por isso estamos a caminho da morada eterna, justificados e salvos pelo Senhor. Sabe, nós entendemos que a graça foi o que nos garantiu, mesmo perdidos, ser achados. Eu não sei vocês, tem um copo d'água para mim, por favor? Eu não sei vocês, mas eu já estive perdido. E eu imagino que a grande maioria de nós já esteve perdido. Alguns de nós, é claro, nasceu como uma orientação cristã, mas pode ser que se perdeu no meio do caminho. E não existe nada mais poderoso, nada mais virtuoso, nada mais empolgante para o coração de um homem do que estar perdido e ser achado por Jesus. Todo o peso se esvai dos ombros do homem, toda barreira e todo obstáculo de enxergar o futuro é demolido por essa graça. Toda tristeza e culpabilidade é substituída pela certeza do perdão. Aqueles que estavam perdidos foram achados. Aqueles que estavam desaparecidos foram encontrados. Aqueles que só tinham condenação e pensamentos de guerra, agora têm pensamentos de paz, tranquilidade e certeza que são resgatados e regenerados por Jesus. Ele nos encontrou, Ele nos achou no meio da escuridão dos nossos pecados. Por isso nós somos gratos ao Senhor. Uma coisa que nós vamos falar aqui é a respeito da pedagogia da graça. Ou seja, o que essa graça nos ensina? Qual é a lição? É óbvio que, como eu estava compartilhando com os irmãos, se nós formos falar de todas as lições da graça aqui, nós ficaríamos falando de graça a vida toda e não acabaria. Inclusive eu poderia chamar outros pregadores que falariam sobre lições diferentes, pregadores daqui, de fora, e nós viveríamos falando disso. Não seria mal, mas tem mais coisa para falar. Mas de algumas lições que a graça nos ensina, e para isso nós vamos ler o texto no verso 12 e 13, educando-nos. Olha só que profundo isso que Paulo está dizendo. A graça está educando-nos, ensinando-nos, para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça está nos educando. Escuta, Deus é um Deus pedagógico e didático. Deus não quer fazer por você, Deus quer te ensinar como Ele fez, para que você reproduza os feitos de bondade do Senhor. Jesus é pedagógico, a morte de Jesus foi pedagógica, a vida de Jesus foi um ensinamento. Afinal de contas, Ele era chamado de rabi, de mestre, e não de pregador. Às vezes nós precisamos de uma boa pregação, mas todos os dias nós precisamos de um bom exemplo. Às vezes nós precisamos, para ser regenerados, de um bom discurso. Às vezes, mas certamente todos os dias, nós precisamos de pedagogia do céu, de homens, mulheres, crianças, que sejam exemplos de virtude, que sejam exemplos do que Jesus faria, que sejam exemplos de comportamento cristão. Cuidado, quando você está sendo discipulado ou ensinado por alguém que você não conhece.
Talvez você esteja sofrendo um estelionato espiritual. Uma pessoa que você nunca teve contato direto, nunca sentou-se 1 hora para conversar com ela, nunca comeu uma pizza, nunca teve participação efetiva na sua vida. Cuidado, porque às vezes você pode ter o maior de todos os discursos, e em algumas oportunidades nós precisamos de grandes discursos, mas todos os dias nós precisamos mesmo de grandes exemplos. A Bíblia diz que Jesus não foi à cruz como uma ovelha faladeira, Ele foi à cruz como uma ovelha muda, porque o seu exemplo, a sua vida, era suficiente para transformar a história da humanidade. Melhor que um bom discurso, é uma vida no altar de Cristo. E Ele vai nos ensinar aqui, de maneira pedagógica e didática. A primeira coisa que eu quero falar é que a graça nos ensina, nos educa a renegarmos o mal. É a Bíblia que está dizendo. Educa-nos para que, renegadas as impiedades, na parte A ela diz, a graça nos educa para rejeitar todo o mal. Esse rompimento vai começar na tradução desse texto. A palavra renegadas quer dizer extirpada, abandonada, aniquilada, deixada para trás. É isso que a graça vai nos ensinar, a aniquilar a nossa vida pregressa, a destruir os pensamentos do passado, a rejeitar uma vida que não nos pertence mais. É isso que a graça nos ensina, a abandonar a velha vida e caminhar em direção ao novo de Deus. É isso que Paulo está nos advertindo quando ele diz que as coisas velhas passaram e agora as coisas são novas. A graça nos ensina a deixar para trás. Paulo estava dizendo, olha, eu tomo tudo que eu conhecia antes por refúgio, ou seja, eu rejeito toda a minha vida pregressa, eu abandono os maus ensinamentos da vida passada, porque agora o que me importa é daqui em diante, é depois que eu conheci a graça. Afinal de contas, antes da graça você pensava que vivia, mas você apenas existia. Depois da graça que você conheceu a vida, porque só pode ser vivo de verdade aquele que conheceu Jesus. Afinal de contas, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então é só depois da conexão, é só depois do recebimento dessa graça, é que nós, os seres humanos, temos vida de verdade. E ela nos ensina, nos educa de maneira pedagógica e didática a abandonar, a renegar, a extirpar, a aniquilar a velha vida, a velha vida que vivíamos em combate ao que é verdadeiro e justo. É isso que a graça começa a nos educar. A graça nos ensina a rejeitar algumas coisas. E eu gostaria, sabe, irmãos, se você vier à igreja e eu pedir para você, leia o texto, e você ler, e você fechar, eu vou entender duas coisas. Primeiro, que você não espera que eu siga o tema que eu estou dizendo, que eu devo ser cabeça voada e devo falar de um monte de coisa que não interessa. Ou segundo, que você não criou o hábito de acompanhar e de questionar o que está sendo dito. Isso é importante. Não feche sua Bíblia. Nós aplicaremos rigorosamente sermões expositivos nessa igreja, para que não fuja nada dos nossos olhos. Então, vou continuar aqui dizendo, a graça de Deus nos ensina a rejeitar algumas coisas, e eu vou começar pela primeira delas, que é a falsa teologia, ou a pseudo-doutrina bíblica, aquilo que as pessoas dizem que é bíblico, mas não é. Olha só, educando-nos para renegar a impiedade. Ele começa dizendo impiedade, e a palavra asébia ou azébia do grego, para impiedade, é a palavra que aponta para uma vida sem Deus, ou uma vida vivendo debaixo de uma falsa doutrina. Quando Paulo está advertindo o título, ele está dizendo, olha, essa graça nos ensina a viver a verdade, nos ensina a rejeitar a falsa doutrina. Esse cardápio que eu disse agora de facilidades, a verdadeira graça nos ensina a rejeitá-lo. A nossa verdadeira graça, a verdadeira graça de Cristo nos ensina a tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. A nossa
graça que foi derramada sobre nós, a verdadeira graça de Jesus, nos ensina a passar pela porta estreita, que é difícil, mas leva à salvação. A verdadeira graça nos ensina a ter uma vida transformada, regenerada, onde aquilo que era mal passa a ser bom, onde aquilo que era mentira passa a ser verdadeiro, onde aquilo que era impiedoso, jocoso, invejoso, passa a ser santo, puro, claro diante do Senhor. A verdadeira graça nos afasta de uma falsa doutrina e nos leva para a cruz do Calvário e para a verdade sobre Jesus. Ele nos chamou para esse tempo a fim de anunciar que o Senhor dos Senhores está resgatando vidas, transformando vidas, regenerando homens perdidos. Essa verdadeira graça nos impede de viver uma falsa teologia, uma falsa doutrina, e nos faz mergulhar de cabeça na única e verdadeira palavra do Senhor, que é essa que eu seguro em minhas mãos. Essa é a verdadeira graça que nos faz escravo da verdade bíblica e da doutrina santificadora e salvadora de Jesus. Não existe outra graça. Ela nos ensina a rejeitar a falsa doutrina, a impiedade, que é nada mais o exemplo de uma vida devotada a fazer aquilo que é contrário às vontades do Senhor, uma vida que ofende a Deus, uma vida que não tem devoção, uma vida que não tem adoração verdadeira. É essa graça que nos faz afastar-se dessa doutrina, que nos impede de viver uma vida devota ao Senhor. E quando eu falo devota, é uma vida mais do que conhecer Ele de palavra. Devoção quer dizer a adoração plena, constante e verdadeira. É disso que eu estou falando. Essa graça nos impulsiona, nos empurra de joelhos diante de Jesus. Essa graça abaixa a nossa dura cerviz, inclina a nossa cabeça para reconhecer a realeza de um Deus todo-poderoso. É essa verdadeira graça que nos afasta de uma doutrina que nos impede de enxergar Deus como o centro de tudo. A verdadeira graça que repudia esse discurso maligno e malfeitor que coloca o homem como o centro das decisões. Essa verdadeira graça que nos revela que sem Deus nós não podemos nada e que só com Ele nós podemos vencer esse mundo. É essa graça que manifesta Jesus como o único e suficiente Salvador da humanidade. É essa graça que nos afasta da impureza e nos leva à santidade, com vestes santas, puras, brancas, diante de um Deus santo. É essa graça verdadeira. A outra coisa que a graça nos ensina a rejeitar é a falsa ética. Ele continua dizendo no texto: as paixões humanas são consequências da impiedade. Essas paixões humanas que ele diz, é a serventia aos propósitos humanos, ou a serventia a nós mesmos. Quando ele fala de humanos, ele não está falando de servir o pecado do outro, ele está falando quando nós servimos o nosso próprio pecado, a nossa própria falha, quando nós confiamos no nosso braço. Essas são as paixões humanas, o narcisismo ignorante, o narcisismo bobo que o homem tem em adorar a si mesmo, e achar que está acima dos outros, e achar que pode mais que alguém, e achar que o seu talento é mais valorizado do que o outro. Essa ignorância é que a graça nos faz abandonar, essa falsa ética, essa falsa moralidade, e nos faz enxergar que essas paixões são consequências de uma vida de impiedade, de uma vida de distância da verdade bíblica. Quando o homem se distancia da Bíblia, então ele se distancia da verdade. Quando ele se distancia da verdade, ele confunde ser o servo com ser o Senhor, e se coloca num alpendre de adoração, se coloca como o ídolo máximo da sua própria vida. Abandone a idolatria a si mesmo. Lembre-se de onde vem o favor da tua salvação. Lembre-se quem te resgatou. Lembre-se quem foi que estendeu a mão para você na hora da angústia. Lembre-se quem te livrou, quem te curou, quem te tornou alvo como a neve. Foi Jesus, e é só dele que vem a graça. Nós não temos nada para oferecer, não merecemos nada do que vem dele. Tudo é dele, tudo é para ele e para a glória dele, para sempre. Ela faz com que nós rejeitemos as paixões humanas, com isso a perversão de valores. A perversão é filha da impiedade. Em Romanos capítulo 1 verso 18 você vai ler isso. Elas são consequência, tanto uma quanto a outra, de um relacionamento equivocado com Deus. Não existe momento mais propício para nós afinarmos a nossa conexão com Deus, para nós ressignificarmos a nossa vida, para nós aplicarmos de novo os valores basilares que são inegociáveis para o Senhor. Não existe momento melhor para fazer disso a nossa regra de conduta,
a nossa regra de vida, aplicar isso no nosso mover diário. Esse é um bom momento. As pessoas carecem não de apenas discursos motivadores, mas as pessoas carecem também da verdade bíblica, de que apesar do mundo estar em caos e trevas, é Jesus que ilumina todo o caos, que dá luz às trevas, que liberta, cura e salva o homem. Chegou a hora da verdadeira mensagem. John Stott, que foi um grande teólogo, talvez o maior teólogo sistemático do mundo, faz uma afirmação sobre a graça. Ele diz que a graça de Deus nos disciplina a renunciar à velha vida e viver uma nova vida, a passar do egoísmo para o autocontrole, da impiedade para a piedade, dos caminhos desonestos para uma vida justa com todos. É a graça que nos habilita a ser melhor uns com os outros. A graça nos educa a praticar o bem, e eu vou encerrar aqui porque eu vou falar de 3 aspectos sobre praticar o bem. Quando ela fala de transformação ou de habilitação, ela usa a palavra sofronos no grego, que quer dizer sensata. Essa palavra que Paulo vai dizer aqui, aguardando a bendita, aqui no 12, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata. Traz a ideia de viver uma vida equilibrada, uma vida de autocontrole, uma vida em que nós controlamos nossas impulsões e compulsões, uma vida que é delimitada pelo bom senso, uma vida em que as impulsões e compulsões não nos controlam, muito pelo contrário, que nós temos domínio sobre isso. É muito interessante o que eu vou dizer agora, parece muito simples. Eu imergi nesse período, em tudo isso, e lendo essa habilitação da graça, eu sempre tive o costume de roer as unhas. Isso, para quem não sabe, é uma compulsão. E esses dias, algumas semanas, eu deixei de fazer isso. Parece uma coisa tão tola, mas fazia 20 anos que eu não cortava minha unha com um cortador. Parece uma coisa tão pequena, mas eu venci essa também, porque essa graça nos habilita a vencer as maiores e as menores compulsões. Essa graça nos habilita a vencer as maiores e as menores impulsões. Essa graça nos dá habilidade suficiente para viver uma vida de autocontrole. E os 3 aspectos que eu quero falar é que, primeiro, ela nos educa a viver um relacionamento correto com nós mesmos. E essa sensatez, esse equilíbrio, é uma maneira de nós vivermos de bem conosco. Eu não sei você, mas eu já tomei atitudes que depois eu me arrependi. Eu já tomei atitudes por impulsão, que depois eu me arrependi gravemente. Já falei coisas que eu não gostaria de ter falado. Já tomei atitudes que não gostaria de ter tomado. Já fiz coisas em momentos de nervoso, de insensatez e desequilíbrio, que eu me arrependi profundamente. E essa graça, ela nos ensina a viver bem conosco, bem com nós mesmos. E por isso que Paulo está dizendo que essa graça nos educa a viver de maneira sensata, de maneira equilibrada, de maneira racional, a viver no bom senso, sem extremismos, sem loucuras, sem ceder às compulsões e impulsões. Vamos comigo? A primeira coisa que a graça afina é o nosso relacionamento com nós mesmos. A segunda coisa é o relacionamento com o próximo. A palavra que depois Paulo vai continuar dizendo é que ela nos ensina a viver de maneira sensata e justa. Sabe, a maneira justa de se viver no reino de Deus, é porque quando nós falamos justos, as pessoas têm o costume de balizar pela justiça humana, mas não, eu estou falando pela justiça divina. Na justiça de Deus não é assim, ele fez bem para mim, eu faço bem para ele, não. Na justiça de Deus eu coloco o interesse dele primeiro que o meu. Na justiça de Deus eu morro, dando a oportunidade do outro viver. Eu entrego a minha vida, essa é a justiça de Jesus, por aqueles que não mereciam. Essa é a justiça divina, e às vezes nós temos dificuldade porque nós tentamos equiparar, equacionar, fazer uma equidade da justiça divina com a justiça humana. E isso é impossível, porque afinal de contas na justiça humana você me dá e eu retribuo,
Na justiça divina, você não precisa me dar nada, eu simplesmente te dou, porque fui invadido por uma graça que me impulsiona, que me empurra a viver uma vida de solidariedade, generosidade, cumplicidade, amizade, transparência, cumplicidade e verdade. É isso que a graça de Deus nos faz antecipar o movimento de generosidade, nos faz antecipar o movimento do céu. Então ela nos ensina a ser cooperadores da vida do outro. O que a graça de Deus nos ensina? Nos educa para ter sensatez, assim nós viveremos de bem conosco mesmos. E a graça de Deus nos ensina a ser justos, assim nós viveremos bem com o próximo, às vezes colocando o interesse dele à frente do nosso, porque é isso que Jesus nos ensinou na cruz, fazendo com que as pessoas se sintam bem, acolhidas, se sintam respaldadas, se sintam curadas, se sintam amparadas, se sintam aconselhadas, se sintam direcionadas por uma palavra que vem do coração de Deus. É isso que a graça faz. E o segundo, e o terceiro, é que a graça aperfeiçoa o nosso relacionamento com Deus. Eu, algumas vezes, ou na verdade muitas vezes, já tive a falsa sensação de que eu estava bem com Deus. Pior, eu já tive a falsa sensação de que Deus também estava bem comigo. Até que no meio do caminho, Jesus vem nessa rota, como em Damasco, com Paulo, nessa rota de Damasco, que cada um tem a sua própria. Jesus veio, me derrubou, e me mostrou na verdade que eu era apenas um proselitista religioso, um panfletarista da fé, que eu estava falando de coisas que não eram verdades, e que apesar do meu pensamento de estar bem com Deus, isso era uma inverdade, e que eu precisava ser refinado, assim como o ouro é refinado pelo fogo. Então eu cedi a Deus em todas essas oportunidades. É difícil não ceder a Deus, e Deus mesmo disse isso para Paulo: Paulo, que difícil é lutar contra os agrilhões, que difícil é lutar contra alguém que você não pode. E nessa oportunidade de ceder a Deus, o Senhor vem, nos corrige, nos regenera, nos coloca no caminho certo. Sabe, a graça aperfeiçoa o nosso relacionamento com Deus, mesmo que você tenha a falsa sensação de que seu relacionamento com Deus está perfeito. É difícil relacionar-se de maneira perfeita com um Deus que está acima da compreensão humana. Só Ele pode nos capacitar para tal feito. Só Ele pode nos inundar dessa graça, que é uma parte dEle. A graça, o próprio Cristo invadindo o nosso coração, para que nós venhamos corresponder a essa bondade de Deus, corresponder às expectativas do céu. E o texto vai dizer, olha, de justa, que nós vemos de maneira sensata, justa e piedosa. Eu disse aqui que a impiedade, traduzida do grego, era uma vida apartada de Deus, uma vida separada de Deus, uma vida que afronta a Deus. Logo, a piedade é o inverso disso. Paulo está dizendo que a nossa vida seja sensata, justa e piedosa, ou seja, que a nossa vida seja cheia de equilíbrio, que a justiça de Deus, que nos faz considerar o outro melhor que nós, esteja dentro do nosso coração. E por último, que essa piedade, que essa conexão real e diária com Deus, seja aperfeiçoada em nós. Para isso nós precisamos entender quem é o Senhor e quem é o servo, quem é o pai e quem é o filho, quem manda e quem se submete, quem organiza e quem faz, para que então essa graça seja genuína e transpire de nós, e que as pessoas sejam tocadas por essa graça, que as pessoas sejam invadidas, o seu coração transborde desse amor que foi derramado por nós. A graça aperfeiçoa o nosso relacionamento, porque nos ensina uma vida de piedade, uma vida entregue aos interesses do outro, dos outros, do coletivo, da igreja, do corpo de Cristo. É isso que Deus espera de nós, uma vida sensata, em que nós estejamos no controle dela, uma vida justa, em que os outros sejam melhores e maiores que nós aos nossos olhos espirituais, que os outros sejam definitivamente prioridade do nosso ministério, e por fim uma vida piedosa, em que Deus, o nosso Senhor, seja o centro de tudo, que nós vamos dar o valor devido ao nosso Pai, e aquilo que Ele representa. Ao entender esses princípios, nós vamos tomando a rota certa em direção a uma palavra saudável e uma teologia genuína. Quando eu digo teologia, não é para te assustar, não estudo, nada disso. Estou falando
da palavra de Deus, do estudo sobre Deus, de maneira saudável, porque só assim nós vamos entender o tamanho, ou vamos passar perto de entender, de compreender, o tamanho da extensão do perdão e do favor de Jesus. E quando nós entendemos parte desse perdão e desse favor, então nós estaremos prontos para romper com os aguilhões que nos escravizam, e nós sairemos em direção da nossa missão. O nosso senso de missão será aguçado, e nós povoaremos o céu, através do nome de Jesus e da revelação da sua graça. Nós vamos orar, amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, e que esse conhecimento não caia por terra, muito pelo contrário, que ele venha sobre nós, enche o nosso coração, ative dentro de nós, ó Deus, esse senso de desejo por transformação, que essa piedade, que essa justiça, e que essa sensatez, ó Pai, governe o nosso coração, a nossa mente, que nós sejamos saudáveis, e que nós vamos apresentar a verdadeira palavra aos teus filhos, aos perdidos e aos que estão dentro da tua casa, que o teu nome seja glorificado com isso. Esse é o único intuito, ó Pai, de nós trabalharmos essa obra, é glorificar o teu nome, engrandecer o Senhor, revelar ao mundo esse perdão, essa bondade e essa majestade. Por isso, Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós vamos encerrar o culto, mas antes de encerrar, eu não posso deixar de falar a respeito das ofertas e dízimos, entendendo de verdade que esse é um período difícil, mas que a vida não parou, e eu fico impressionado com a resiliência do brasileiro, como o brasileiro é capaz de se reinventar, ainda mais o brasileiro cristão, porque o brasileiro cristão tem como princípio a generosidade, e se é difícil se reinventar apenas para viver, imagine se reinventar para viver e além disso manter a casa de Deus. Que beleza de inteligência que o Senhor nos deu, que maravilha que o Senhor fez conosco, que sabedoria que Deus derramou ao povo brasileiro cristão. Use dessa sabedoria para abduzir valores importantes, como a generosidade. Seja generoso com a casa do Senhor, para que nós possamos ser generosos com aqueles que precisam e têm fome. Não só fome de comida, mas fome da verdade. Aqueles que têm fome e sede de justiça. Que nós possamos levar uma palavra saudável, e para isso nós precisamos da colaboração de todos os irmãos. Que você faça isso de maneira consciente, amorosa, com o coração aberto, pronto para contribuir. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Nós vamos orar, amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar esses que de maneira solidária e generosa contribuíram na tua casa, ou que ainda vão contribuir, pelo QR Code, pela transferência, pelo Pix, seja por como for, ó Deus. Abençoa os teus filhos, ser com eles em cada casa, em cada residência. Logo nós estaremos juntos, Deus, comungando, estaremos juntos, ó Deus, enaltecendo e adorando o seu nome, como igreja, como corpo, de maneira presencial. Mas nesse momento, ó Deus, nós oramos por aqueles que também estão com problemas de saúde, e agradecemos, ó Pai, pela vida dos irmãos que contribuem nessa casa, porque assim, ó Deus, nós conseguimos, ó Pai, comprar coisas, alimentos, doar roupas, e chegar até esses que não podem sair de casa, porque estão acometidos por doença, ou porque estão temerários, ó Pai, com a consequência desse vírus. Obrigado pela vida dos nossos irmãos, que são generosos, que o Senhor multiplique a vida financeira deles, e que eles escolham na Tua Palavra, segundo a Tua Palavra, e para a glória da Tua Palavra, todas as bênçãos, ó Deus, na vida financeira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Irmãos, como todos sabem, a abertura das igrejas foi autorizada, e glória a Deus por isso. Eu sou a favor da abertura das igrejas, eu já disse isso e volto a dizer, para mim, nenhum Estado pode impor sanções sobre a igreja é livre, porque o direito de cultuar foi nos dado por Deus, e não por mão humana, e a Constituição brasileira ratifica o que a palavra de Deus disse, que nós somos livres para servi-los, que nós somos livres em Cristo Jesus para cultuá-lo. Mas nós aqui da RDA tomamos uma posição de não abrir esse domingo ainda. Nós tivemos perda significativa nesse período, nosso coração foi castigado, ficou temerário, ficou triste. É óbvio que nós seguiremos em frente, mas nós anunciaremos de que maneira seguiremos em frente. Nós faremos isso de maneira bem racional, bem sensata, com bastante rigorosidade,
para que nós não tenhamos mais nenhum problema, muito pelo contrário, para que nós possamos desfrutar juntos desse momento abençoado. Amém? Então, acompanhe as nossas redes sociais, o nosso Instagram. Para os membros da igreja, nós vamos disparar nos grupos também. Você que no nosso Facebook, enfim, em todas as redes, para ver como nós iremos voltar. Qual será a maneira da nossa retomada. Tá bom? Deus te abençoe, nós vamos embora, os que estamos aqui. Eu quero agradecer às pessoas do louvor, quero agradecer ao pessoal que ficou por trás das câmeras, que sempre está trabalhando. Eu quero agradecer a pastora Maiane, que participou aqui orando, e todos vocês que têm nos acompanhado. Deus abençoe vocês, que o Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus afazeres, que Ele preserve a tua saúde, o teu emprego, e tudo aquilo que há de bom sobre você e a tua casa. Nós vamos agradecer ao Senhor, amém? Deus, mais uma vez, ó Pai, nós queremos orar, mas agora para te agradecer, para bendizer o teu nome por tudo que foi dito, por tudo que foi cantado, apregoado nesse culto. Que essa verdade, ó Deus, esteja arraigada em nosso coração, que essa semente frutifique dentro de nós, ó Pai, a fim de que essa graça seja revelada para os homens, através da vida de cada um desses que foi achado pelo Senhor. Nós te consideramos Pai, e reconhecemos a tua grandeza e realeza sobre nós. Por isso, ó Deus, seja bendito e engrandecido o teu nome. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolação do Espírito Santo possa ficar e reinar em cada coração, não só agora, mas até que Jesus volte para nos buscar, ou até que juntos partamos essa terra, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.